Olá, seja bem-vindo a mais um programa Relacionamento e Liderança. E hoje nós vamos falar sobre 3 pilares de um líder que quer ser um líder próspero, um líder inteligente. Esses 3 pilares, eles são a base da liderança. Na semana passada nós falamos da liderança humanizada. Então, vamos hoje falar sobre inteligência emocional, liderança consciente e resiliência. Então, esses 3 pilares são, eu digo assim, como se fosse os pilares de uma casa, né? O alicerce de uma casa. Então, eu vou deixar, que eu estou com minha parceira hoje, a Andréia Ribeiro, que é especialista em relacionamento, e ela vai falar um pouco para nós sobre liderança e relacionamento, né? Então, sabe quando a vida exige muito mais de nós do que nós realmente damos conta? Sabe quando ela quer que nós ficamos quase que super-heroínas? Nós temos que ser mulher, esposa, mãe, empresária. É muita coisa. Mas para isso, para você conseguir liderar todos esses papéis, antes de tudo você precisa liderar a si mesmo. Conhecer as suas emoções. Por isso que essa tríade que nós vamos falar hoje é tão importante. O equilíbrio emocional, a liderança consciente e a resiliência, eu diria que são raízes profundas que conseguem nos manter vivas. Quando nós estamos com as 3 como alicerce, assim como a Malu falou, você consegue ir para o caos sem se desequilibrar. Você consegue se manter nas mais diversas situações difíceis. O equilíbrio emocional, né, quando às vezes a gente fala sobre ele, dá uma sensação assim, nossa, então eu tenho que ficar, não posso sentir nada, eu preciso ficar rígido. Não, muito pelo contrário. Ter equilíbrio emocional é você reconhecer, conhecer a sua emoção frente àquela situação. É você não se desequilibrar quando você tem um desafio, quando você é desafiada. Mães, quem nunca gritou, jogou para o alto quando as suas crianças, né, estavam em casa te enlouquecendo? Quem às vezes numa reunião bateu um pouco numa mesa? Então isso demonstra o quê? Eu preciso voltar ao meu equilíbrio. Eu estou desconectada de mim. É sentir, mas manter o controle sobre si. E uma das primeiras coisas, eu preciso estar no corpo. Eu preciso respirar. Não é, Malu? Sim, você falando, aí eu estou aqui pensando da época que eu era professora e de como hoje os professores sofrem dentro da sala de aula e como é necessário. Eu acho que não tem profissão que exija mais o equilíbrio emocional do que de um professor, de uma professora. Você falou em mães com seus filhos. E o professor, que muitas vezes está com uma sala de aula com 30 alunos, cada aluno com personalidade diferente, educação diferente, costumes diferentes. E aí o professor tem que lidar com tudo isso e muitas vezes a gente fica perdido no caos. E aí que precisa do equilíbrio emocional. Hoje fala-se muito em inteligência emocional, né? Inteligência emocional nada mais é do que ter equilíbrio das suas ações, dos seus sentimentos. Não é reprimir, e sim saber até onde eu posso, ou aprender a... Então, gente, vamos continuar. É aquele respiro, aquela pausa que te dá o equilíbrio. Muitos sábios, né? Nós ouvimos bastante histórias de pessoas sábias, né? Onde acontece todas as coisas e ele num simples respiro ele volta
ao ideal, né? Então, isso é muito difícil, não pense que é fácil, porque é muito difícil. Ter inteligência emocional, equilíbrio emocional para lidar com situações adversas é como você está dentro de um furacão, literalmente, é como você está dentro de um furacão e querer sair dele sem nenhum machucado. Essa é a forma mais certa que eu achei agora para falar sobre isso. Porque, vamos falar, eu sou professora e já sou professora aposentada, mas hoje nós estamos vendo aí muitos casos de professores sendo maltratados dentro de sala de aula, professores que estão sofrendo, como que síndrome de burnout, esqueci o nome agora, e também entrando em depressão ou se suicidando. Por quê? Porque não está conseguindo esse equilíbrio emocional. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo, que hoje até para um vídeo, você assistir um vídeo, você não assiste mais no número 1, no normal, você está eu estou desse jeito, eu não quero mais assistir um filme no 1, eu estou assistindo no 1,5, depois já passo para o 2, e aí eu percebo que as pessoas, quase todas estão fazendo isso. Nós estamos vivendo numa rotação muito elevada, parece que o tempo está passando muito rápido e nós precisamos acompanhar esse tempo, e por isso nós estamos ficando doentes, né? Então, o equilíbrio emocional é extremamente importante em qualquer situação, em qualquer profissão e principalmente para a nossa saúde, não é, André? Com certeza. Muito importante isso que a Malu está trazendo, porque o levantamento já da Organização Mundial de Saúde é que nós somos um país onde a depressão é a número 1. O número de remédios para ansiedade subiu drasticamente. Praticamente 1 a cada 3 brasileiros já fazem uso de medicação, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. E tudo isso é esse equilíbrio emocional. Então, todas essas distrações, né? Eu gosto de chamar de distrações que o mundo nos traz. Tem que ir rápido, tem que cumprir meta, tem que cumprir isso. Tudo isso desequilibra, desconecta nós da nossa essência. E se eu não consigo fazer isso, eu jamais vou conseguir ser um líder consciente. Eu não consigo conciliar as duas coisas. E para ser um líder consciente, eu preciso liderar as minhas emoções. Eu preciso me conhecer. Então, hoje, você precisa estar atento a o que é que o mundo está te oferecendo. Está aí na moda, né, agora falar sobre o luxo do bem-estar, né? O luxo do bem-estar hoje, ele não é mais a sua grife, o seu carro, o seu status. O luxo do bem-estar hoje é se você tem tempo, se você consegue fazer uma atividade física, se você está bem de saúde. Este é o verdadeiro luxo. Olha só, né? Ficou na contramão de tudo. E isso, os antigos sabiam fazer muito bem nisso, né? Porque a nossa alma, as nossas emoções, elas são lentas. É lento, até você sentir, até você entender. Eu gosto muito de falar nas minhas mentorias que para tudo você precisa ter uma tríade, que é você ter clareza. Você precisa ter clareza do que você quer, compreensão. Muitas vezes você faz o que você faz ou não gosta, ou não dá certo, ou fica ali naquele redemoinho, porque você não tem clareza. A outra é a fé, mas não aquela fé burra, né? De você sentar e ficar ali. Não, aquela fé de você acreditar, aquela fé com ação, aquela fé que você consegue ir e mover e fazer. Então, a clareza, a fé e a direção.
né? É você saber ali para onde que você vai, o porquê você está indo. Tudo isso leva a um equilíbrio emocional muito grande. Por quê? Porque você está presente, porque você está consciente. Liderar sob essas condições facilita muito e muito. E como nós já falamos aqui, como já foi falado em programas anteriores, os 50 a mais, né? O que é mais importante depois dos 50, mais do que a saúde, é a qualidade dos seus relacionamentos. É o número 1, não é mesmo, Malu? É bem interessante, tudo, eu acho tão interessante tudo que nós falamos, é porque assim, é a vida, né? Nós não estamos aqui falando não decoramos nada, até a gente prepara alguma coisa para falar para vocês, mas chega aqui, nós falamos aquilo que nós vivemos. A Andréia falou da tríade, né, da clareza. Eu também, quando dou minhas mentorias, eu falo sempre que se você quer ter prosperidade, se você quer crescer, você precisa de uma tríade, que só que é a tríade do amor, né? Que também vai dar na liderança consciente, vai dar no equilíbrio, que é amar a si mesmo. Primeiro, amar a si mesmo. Quando você se ama, você se conhece, você se valoriza, você tem consciência do seu eu sou. Exatamente. Né? Aí, amar a Deus, porque quando você se ama, você ama também a Deus. E quando você ama a Deus, você também se ama, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se eu me amo, automaticamente eu estou amando a Deus. Se eu amo Deus, eu amo a mim mesma. E amar o próximo. Por que amar o próximo? Porque se Deus diz, né, tudo que fizeres ao mais pequenino de você estará fazendo a mim, então eu não posso fazer mal ao outro, porque estarei fazendo mal a Deus e a mim mesmo. Olha como essa tríade é importante. Eu dou muito valor nas tríades, porque lá no Japão que eu aprendi isso, que o número 3 é o número mais importante para a nossa vida. Eles sempre falam sobre isso, né? E aí depois que eu ouvi isso de alguns japoneses, eu fiquei pensando, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Mãe, Filho. E tudo em 3, né? Então, a tríade, nós temos que pensa nessa tríade que a Andréia falou, da clareza, né? Da busca, o que eu quero realmente da minha vida, né? Saber quem eu sou, o autoconhecimento. Quando você tem autoconhecimento das suas ações, das suas emoções, você encontra equilíbrio emocional, igual a Andréia falou. E quando você encontra o equilíbrio emocional, você começa a ser um líder consciente, como nós acabamos de falar. Por que você passa a ser um líder consciente? Porque você se conhece. Se eu sei que eu não sou uma pessoa irresponsável e alguém me diz para mim, você é uma irresponsável, eu simplesmente eu vou dizer, não, eu não sou uma pessoa irresponsável, eu sou uma pessoa extremamente responsável, eu me conheço. Então eu não solto fogo no primeiro momento, eu não vou esbravejar, eu vou simplesmente responder com paz e tranquilidade. Não, eu não sou. Se alguém, em uma briga, alguém falar, você é sem vergonha, eu vou falar, não, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vergonha. Então, por quê? Porque eu me conheço. Então, primeiro passo para ter essa liderança consciente, essa inteligência emocional, equilíbrio emocional, é o autoconhecimento. Gente, como o autoconhecimento, eu sempre digo, autoconhecimento é a chave que abre todas as portas. E essa frase eu acho que fui eu que criei mesmo, porque eu nunca vi em lugar nenhum. Mas, se você for perceber, o autoconhecimento está em tudo, né? Tá. Tudo que você for fazer, quer crescer. Nós falamos no programa de prosperidade, sobre prosperidade, autoconhecimento. Sobre espiritualidade, autoconhecimento. Sobre relacionamento, autoconhecimento. Sobre liderança,
Autoconhecimento. Então, primeiro passo para a sua vida mudar, autoconhecimento. Quando a gente se autoconhece, né, o que é esse autoconhecimento? É você descobrir a sua verdade. Isso. Né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar. É você conseguir conciliar a sua luz e a sua sombra. E a verdade, que já tem a frase bíblica, vos libertará. A verdade vos libertará. Ela liberta mesmo. Ela te liberta do caos, ela te liberta da escassez, ela te liberta da confusão. Mas para isso você precisa estar disposto a passar pelo processo. E aí na nossa tríade, né, de equilíbrio emocional, de resiliência, vem o último, vem aí, né, a resiliência, né? Então a gente já falou do equilíbrio emocional, do líder consciente, e tudo isso, para que você consiga passar por isso, você precisa ser um ser resiliente. A resiliência, ela é como se fosse aquela força silenciosa que a vida desperta quando tudo parece um caos. Sabe quando você cai? Não tem outro jeito, eu preciso levantar. Quantas vezes forem preciso? E a resiliência, ela tem algo muito a ver também com a persistência, com a continuidade. Por quê? Nós, por muitas crenças nossas, né, e por falta do nosso autoconhecimento, acontece, né? Você vai lá, vai fazer um empreendimento, vai tentar um projeto, vai fazer alguma coisa, não dá certo. Ou um funcionário você não acertou, o seu gerente você não acertou, os coleguinhas ali estão brigando e você fala, poxa, falei. Não, né? É você tentar de novo, é você parar e falar, mas isso que está acontecendo, o que tem para me ensinar? Isso que está acontecendo me afasta ou me leva perto daquilo que eu quero? São perguntas internas que você começa a fazer, e nessas perguntas, o processo de buscar a resposta é o seu autoconhecimento. E como que eu acho, Andréia, isso daí? Bom, se eu tiver essa tríade, já é o primeiro caminho para você conseguir executar um excelente planejamento. Então, o digital mesmo, né? Pode ser que a gente tenha que gravar muitos programas aqui, né? Até a gente ter o resultado que nós queremos. Pode ser que os próximos programas, eles sejam de um outro formato. Porque é assim, a gente tem que persistir. A gente precisa começar a saber o que é que vocês querem, a forma que vocês querem. Às vezes nós achamos, né, aqui a parte técnica, que nós estamos dando o melhor. E vocês falam, não, mas para mim eu quero diferente. Ótimo, a gente muda, a gente faz de novo, e de novo, e de novo. Mas sempre tendo esse equilíbrio, sempre tentando fazer com essa liderança consciente, né, de lá para cá, de dentro para fora, de fora para dentro, e sendo resiliente. As críticas, um bom líder, ele consegue ser criticado. Porque é como se eu falasse assim, eu identifico o problema, mas eu não me identifico com ele. Eu não sou o problema. Eu posso estar naquele momento com algum problema, mas eu não sou ele. E a outra coisa mais importante, a solução nunca está aonde o problema está. Prestem bem atenção, porque a gente faz no dia a dia exatamente o contrário. Você fica ali remoendo aquilo e olha para aquilo. Meu Deus, não consigo. Para, sai de cena, olha, a solução não vai estar ali. Ela não é. E você precisa começar a se cutucar, né, Malu, a fazer essas perguntas. Eu, quando dou mentoria, a primeira coisa que a gente faz é uma análise da empresa, né, o que está acontecendo e quais os problemas que estão acontecendo ali. Eu convido o dono a sair da empresa. Vamos dar uma volta? Vamos olhar outras empresas. Vamos olhar outras empresas no mesmo segmento. E ao sair da empresa,
ele sai do problema. Você falou muito bem isso aí. Ao sair da empresa, ele sai do problema. Então, aí ele consegue enxergar. Nós, coaches, nós costumamos dizer, tudo que nós queremos está dentro de nós. Todas as respostas estão dentro de você. Então, não busque a solução, primeiramente busque dentro de você. Voltar para si, para dentro, encontrar o seu eu verdadeiro para descobrir onde você está falhando. Quais são as suas falhas? Eu costumo fazer isso muito com os meus mentorados. Onde é que você está errando? Então, quem eu sou? Onde eu quero chegar? Aí ela falou de clareza. Gente, isso é certíssimo. Então, clareza é você saber quem você é e onde você quer chegar. Então, aí você já começa a ter clareza do seu trajeto. E depois do planejamento, como a Andréia falou, é fácil de fazer. Mas aqui, André, eu acho que cabe uma historinha bem rápida, né, de resiliência e de todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Quem nunca passou? A vida é feita de altos e baixos, né? Eu costumo dizer que nossa vida é como o dia e a noite. Nem sempre é dia e nem sempre é noite, né? Então, o dia são todas as coisas boas da vida e a noite são as coisas ruins. Mas assim como o dia passa e vem a noite também passa e vem o dia, vem o sol. Nós perdemos tudo, absolutamente tudo. Foram 14 anos de Japão, que nós perdemos em pouco tempo. Fomos roubados praticamente, literalmente roubados. E aí nós perdemos tudo e não tínhamos nada. Você já pensou, você hoje está assim, todo dia entrando 20, 25, 23, 18 mil por dia? E 3 meses depois você não tem o dinheiro para comer o pão, comprar um pão? Então, assim, você chegar no fundo do poço. Aí meu filho um dia virou para mim e falou assim, mamãe, nós chegamos no fundo do poço. Eu falei, ainda não, ainda estamos caindo. Ele falou, mamãe, você está doida, tá ficando louca? Mais do que nós já caímos, eu falei, não, ainda não conseguimos achar a solução, porque nós estávamos dentro do problema. Então, nós estávamos no meio do furacão. E quando você está no meio do furacão, dentro do problema, é como se você estivesse caindo. Imagine você caindo ladeira abaixo. Você não consegue pensar em nada. Você só consegue pensar em se salvar. Mas sua mente não raciocina. Aí quando você chega no fundo do poço, o que acontece? Você começa a raciocinar. Como que eu faço para subir? Para voltar, né, à minha vida normal. E aí é onde entra a resiliência. É onde entra o equilíbrio emocional. Tá? E aí é onde entra a liderança. Muitas vezes a gente cai, mas nós não podemos falar assim, isso acontece comigo. Não, as coisas acontecem com todos. Todos nós estamos sujeitos a passar por momentos difíceis e momentos bons. É nas dificuldades, meu pai sempre falava, nas crises que nós aprendemos a ser homens de verdade. Uma das frases que eu nunca vou esquecer do meu pai é esta: é nas crises que nós aprendemos a ser homens de verdade. É nas crises que nós aprendemos a ganhar dinheiro. Quer dizer, resiliência é enfrentar as crises da vida, da nossa vida particular, do nosso trabalho, de tudo, com inteligência emocional, com equilíbrio, para ser um líder dentro de si mesmo, um líder dentro de casa, um líder na empresa, um líder na igreja, em qualquer lugar que você estiver. Exatamente, né, Malu? Então, o que a gente chega à conclusão? Que tudo isso, né, essa liderança, esse equilíbrio, essa resiliência, não é sobre conquistar o mundo. Maior do que isso, ou para que isso ocorra, você precisa conquistar e dominar as suas próprias emoções. Eu falo muito assim, tome posse da sua vida. Tome posse da sua vida. E deixando a última tríade aqui,
Na constelação sistêmica, a gente fala dos 3 sistemas. O nosso sistema de origem, que é da onde nós viemos. Nunca esqueça isso, né? Quem são os nossos pais e as nossas mães. Honrar a nossa ancestralidade. O nosso sistema atual. Qual é a vida que você construiu com tudo aquilo que quem te deu a vida te deixou. E o seu sistema de negócios. E os 3, para você conquistar tudo, eles precisam estar em harmonia, para que aí todos os seus desejos se realizem. Um desejo realizado é o poder da cocriação. É você cocriar, realizar, materializar aquilo que você quer. E para isso, novamente, a gente precisa se autoconhecer, olhar para dentro, fazer essa jornada interna e falar: agora eu vou, agora eu faço essa travessia porque eu tenho ganhos com ela. E sempre com clareza, com fé e com direção. Então, quero que depois você conte para nós qual desses você está mais precisando. O que é que mexeu com você? Foi o equilíbrio emocional? Foi a liderança? Resiliência? Já tinha ouvido falar essa palavra? Fez sentido para vocês? O que você acha? E como que você acha que você consegue colocar as 3 na prática hoje na sua vida? Muito bom. Nosso tempo, eu estou aqui olhando, o tempo está acabando já, né? Quando o assunto é bom, passa tão rápido, né? Muito rápido. Então, pessoal, eu convido vocês a assistirem dos outros programas também, que todos os programas são maravilhosos, com profissionais competentes. Nós temos aqui na segunda, Saúde e Bem-Estar, terça, Histórias que Inspiram, quarta, Café com Negócio, quinta, que é o nosso, né, de relacionamento e liderança, e também tem a Raquel falando sobre sexualidade cristã. Na sexta-feira nós temos um quadro com beleza, estilo, moda, estilo e beleza, sábado, vida criativa e domingo, espiritualidade e prosperidade. Eu convido mesmo, vem assistir, pegue esses vídeos e mande para os seus amigos, seus parentes, e ative o sininho para que você não perca nenhum dos programas. E outra coisa, deixe um tema para nós, né, Andréia? Isso. Diga, esse programa é para vocês. Então, diga o que vocês querem que nós abordamos aqui nesse programa. Tanto eu como a Andréia, teremos o maior prazer de estar aqui ensinando. Não, professor gosta de ensinar, né? Mas passando tudo que nós já aprendemos na vida, passando para vocês de forma totalmente gratuita, porque essa é a nossa missão de vida. Nós queremos que você cresça, porque o seu sucesso será o nosso sucesso. Com certeza.